boa tarde. Bem-vindos ao debate Autárquicas 2025 com os candidatos à Câmara de Évora nas eleições do dia 12 de outubro. Contamos com a presença de todos, dos 7 candidatos que se apresentam a estas eleições, mas antes de avançarmos para o debate, dou a palavra à Presidente da Associação Évora 2027. Este debate resulta de uma parceria entre a Associação e a Rádio Diana FM. Passo a palavra à Doutora Maria de Sá Ramos. Muito obrigada, Sérgio. Boa tarde a todos. Aos candidatos à Câmara Municipal de Évora que aceitaram vir aqui ao Convento de São Bento de Castris para, no âmbito do debate sobre as eleições autárquicas, falar publicamente aos microfones da Rádio Diana sobre o que é o seu pensamento, as suas propostas e o seu compromisso relativamente a Évora 2027, Capital Europeia da Cultura. Muito obrigada à Rádio Diana por ter aceito o desafio que lançámos de dedicar um programa a partir deste lugar sobre este tema que interessa às pessoas que aqui estão presentes e a quem agradeço a presença, mas que interessa também muito a quem nos escuta lá fora, e penso que é a altura de darmos lugar ao debate. Desejo a todos um bom debate e desejo sobretudo que ele seja motivador e esclarecedor para que Évora 27 seja a oportunidade para Évora e para o território que todos sonhamos que possa ter impacto transformador nas nossas vidas cotidianas. Muito obrigada. Vamos começar. Para quem não me conhece, o meu nome é Sérgio Major, eu sou jornalista da Agência Lusa e da Rádio Diana FM. O debate é sobretudo sobre a Capital Europeia da Cultura, Évora 2027, e escrevi sobre algumas das questões que vou colocar no debate e vamos começar. O sorteio ditou esta ordem, que aqui está, na primeira pergunta. Na segunda pergunta vamos ter 7 rondas. Em cada uma das rondas será um dos candidatos a começar por esta ordem. Foi assim que ficou decidido no sorteio. A primeira questão é sobre o financiamento municipal. O orçamento da Associação Évora 2027 é à volta quase de 50 milhões de euros. Uma parte importante e que está em bidbook é a contribuição da Câmara, 10 milhões e meio de euros, e houve divergências no passado, mas o mais importante é saber o que é que os candidatos propõem, se forem eleitos presidente, enfim, o que for eleito presidente, o que é que vai fazer. E o que eu perguntava era, começava pelo Pedro Ferreira, do Bloco de Esquerda, começava por lhe perguntar, se for eleito presidente da Câmara de Évora, nas próximas autárquicas, 12 de outubro, vai manter a decisão do atual executivo da CDU de contribuir, enfim, em dinheiro e espécie, nesse orçamento, nesse financiamento, aliás, municipal, ou vai rever essa ideia? Antes de mais, boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Felicito aqui a Diana por ser a primeira vez em que todos os 7 candidatos ao município de Évora estão presentes. É um fenómeno, isto ainda não tinha acontecido, espero que se volte a repetir novamente. E relativamente à pergunta, Sérgio, o que eu tenho a dizer é que a Câmara de Évora comprometeu-se em termos de financiamento, em termos monetários, em termos de serviços. Obviamente que, apesar de nós sermos uma candidatura diferenciadora, uma candidatura à esquerda e fraturante, nós assumimos os compromissos. Isto é clarinho como água. Também sabemos que a Câmara de Évora, apesar de ter mais uma capacidade de endividamento de 27 milhões, nós achamos que o que há a fazer, além de assumir o compromisso do atual Executivo, é sentarmos com o Governo e pressionarmos o Governo para apostar ainda mais no Évora 2027. Nós temos que trazer Portugal inteiro para o Alentejo. Temos que passar a nossa mensagem. E a nossa mensagem é uma mensagem congregadora em que todos têm que vir para cá, todos têm que apostar no Alentejo, porque o Évora 2027, Capital Europeia da Cultura, não é uma capital do Alentejo. É um espelho para o futuro e para a Europa. E, portanto, isto nós não conseguimos fazer sozinhos. Eu reconheço a boa vontade do atual Presidente do Executivo em dizer que vai investir 10 milhões na Capital Europeia da Cultura. Todos conhecemos as dificuldades, mas todos que aqui estão têm que assumir o compromisso dos 10 milhões e ainda ir buscar mais 10 se for necessário para a Capital Europeia da Cultura. Nós não podemos ficar só pelos 10 milhões, nós temos que fazer a Capital Europeia da Cultura, o Évora 2027, ímpar, que tem que ser recordado nos próximos 50 anos.
não é algo que passe como uma brisa pelo Alentejo, é algo que fique marcante. Isto só pode ser com o Governo, com a Câmara, com os agentes locais. E estou a ver aqui o meu tempo, 0 segundos, muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Fábio Cabasso, da Iniciativa Liberal, o que é que pretende fazer em relação a esta questão, se for eleito Presidente da Câmara de Évora? Ok, antes de mais, boa tarde a todos os que estão aqui presentes. Obrigado à Diana FM por esta oportunidade e obrigado aos évorenses que nos estão a ouvir. Relativamente a essa questão que colocou, Sérgio, partilho aqui um pouco da opinião. Foi assumido um compromisso de 10 milhões e acho que a Câmara tem que assumir esse compromisso integralmente. Depois, claro que a Câmara tem que, na nossa opinião, temos que criar aqui condições para que a Évora 2027 seja realmente o evento. Portanto, temos que tornar aqui o Évora 2027 o mais dinâmico possível e a Câmara, com os seus recursos humanos, tem que apoiar esse dinamismo e este vender Évora 2027 e vender Évora lá fora. Já partilhei aqui algumas opiniões relativamente a este assunto em específico. Uma das coisas que eu me deparo muitas vezes quando falo com os évorenses é a falta de conhecimento do que é que está realmente a acontecer. Acho que era muito importante haver aqui uma comunicação mais clara com os évorenses. Os évorenses precisam de perceber exatamente o que é que vai acontecer e os nossos pequenos empresários, e principalmente os nossos empresários que têm a sua atividade dentro do centro histórico, que é onde vão ser grande parte das atividades, precisam-se de preparar, precisam de perceber se têm que contratar mais recursos humanos, se têm que remodelar o espaço, se vale a pena, se não vale a pena esse investimento. Portanto, o que eu sinto aqui muitas vezes com o que falo com os évorenses é que existe um investimento muito grande do que é o Évora 2027 e acho que temos que tornar o Évora 2027 um evento de todos e não apenas alguns terem o conhecimento e outros não. Muito obrigado, Fábio. João Oliveira, da CDU. Boa tarde, a mesma questão. Perguntava-lhe se mantinha, no caso de ser eleito Presidente da Câmara de Évora, se mantém a decisão tomada pelo atual Executivo liderado por Carlos Pinto Sá. Boa tarde a todos, em primeiro lugar, e saudar a realização deste debate da responsabilidade da Associação Évora 27 e da Rádio Diana. Eu julgo que a resposta a esta questão é válida para a questão do financiamento como para tudo o resto. Aquilo que é preciso é cumprir os compromissos que estão assumidos. Évora 27 só será o grande evento de transformação cultural e da cidade, e do concelho, e da região, se ela for concretizada nos termos em que os compromissos foram assumidos na candidatura vencedora, com tudo o que isso significa, inclusive em relação ao seu financiamento. Os 10 milhões de responsabilidade da autarquia estão divididos em vários aspectos, em várias parcelas, digamos assim. Há uma primeira que tem que ver com os custos suportados com a própria candidatura. Não tenho ideia que os números que estão apurados andarão em volta dos 2 milhões e qualquer coisa de euros em relação a todo o volume de despesas suportadas com a candidatura com a candidatura que foi vencedora. Há uma outra componente que tem que ver com o projetos que são da responsabilidade da Câmara, o projeto dos poetas populares, das bibliotecas vivas, o projeto está integrado na rede de cidades património da humanidade e, portanto, esses projetos estão em curso e, portanto, esse financiamento também por via da autarquia, por via desses projetos que são da responsabilidade da própria autarquia. E há depois duas outras componentes, uma que tem que ver com o apoio à produção, a utilização dos equipamentos culturais que são da responsabilidade do município e todos os meios que são alocados pelo município à realização das atividades, dos eventos que estão incluídos no bidbook. A contabilização desses custos significa também o financiamento por parte da autarquia, e há depois uma componente de verbas que são asseguradas, nomeadamente com um compromisso que foi assumido na altura pelo Governo do Partido Socialista por via do financiamento de uma coisa designada Intervenção Territorial Integrada, em que houve compromisso por parte do Governo de financiamento de 5 milhões à Câmara de Évora para um conjunto de atividades relacionadas aliás, algumas delas de impacto até regional da Capital Europeia da Cultura. Esse compromisso está por cumprir. Eu espero que o atual Governo cumpra aquilo que foi assumido relativamente a isso. As questões que o João foi elencando, portanto, integram o bolo dos 10 milhões o conjunto dos 10 milhões. Carlos Dourinho, boa tarde. Carlos Dourinho, do PS. Que compromisso pode assumir em relação a este municipal? Boa tarde, queria também saudar a realização deste debate
A Capital Europeia da Cultura é uma parceria em que todos nos temos que envolver, todos temos que colaborar para conseguir os projetos sejam o mais fortes possíveis, para que a Capital Europeia da Cultura não seja um evento de um ano, seja algo que nos coloque num outro patamar, e desse ponto de vista acho que todos temos que assumir os nossos compromissos. A Câmara de Évora, amigo Presidente, assumirá os seus compromissos, capacitando-se a si própria para receber a Capital Europeia da Cultura, capacitando os empreendedores, os projetos para receber a Capital Europeia da Cultura, capacitando a associação organizadora para receber a Capital Europeia da Cultura, e estou convencido que nesse processo de parceria, trabalhando em conjunto com todos os empreendedores, trabalhando em conjunto com o Governo, que é um parceiro também muito importante de todo este processo, estou convencido que no final, ou melhor, em todo este processo, nós vamos investir mais do que os 10 milhões de euros. Acho que a questão não pode ser vista como chegar e passar um cheque de 10 milhões. Não é isso. A Câmara de Évora não tem esse potencial neste momento e também não é isso que se espera desta parceria. O que se espera desta parceria é que naquelas componentes, naquelas ações em que a Câmara tem que intervir, nas várias áreas em que a Câmara tem que intervir, em parceria com o Governo, em parceria com a Associação, em parceria com os agentes do terreno, nós não falharemos a nossa parte, porque consideramos que este é um projeto absolutamente estruturante para o Conselho, absolutamente estruturante para a região, absolutamente estruturante para o país. E acredito que toda a gente vai estar unida, porque ninguém vai querer que esta Capital Europeia da Cultura possa falhar. Muito obrigado, Carlos Zorrinho. Henrique Sinsim, da coligação PSD-CDS-PP-PPM, qual é a sua opinião? Muito boa tarde, Sérgio. Começo por cumprimentar a DNFM, a Associação Évora 27, na pessoa da sua Presidente e todo o público aqui presente, e também quem está a ouvir em casa e a ver nas redes sociais. A Évora Capital Europeia da Cultura é o grande projeto dos próximos 10, 20 anos. É de facto o projeto que pode transformar a nossa cidade em diferentes dimensões. Na dimensão cultural imediata, através da capacitação e do envolvimento dos agentes culturais, na material, digo, com um conjunto de investimentos que estão previstos, mas depois naquilo também que deixa para o futuro, o legado, o chamado legado deixa para o futuro. O orçamento da Capital Europeia da Cultura é composto de diferentes componentes e tem a componente do Estado, tem a componente do turismo do Alentejo, do turismo de Portugal e tem também a componente da Câmara Municipal de Évora, os 10 milhões de que falamos. Esses 10 milhões são destinados a financiar também um conjunto de ações imateriais dos próprios agentes culturais. E, portanto, a questão que se coloca aqui é até que ponto é que a Câmara de Évora vai retirar esse dinheiro para os agentes culturais fazerem a sua atividade, que está comprometido no bid book, como o João bem disse. E, portanto, do nosso ponto de vista, nós temos que garantir que a Câmara de Évora vai conseguir os recursos para ir o mais longe possível. Ir o mais longe possível não quer dizer que seja tudo orçamento do próprio município, mas pode alavancar fundos para precisamente complementar aquilo que é o esforço do município e os agentes culturais cumprirem as suas legítimas expectativas, porque nós criámos expectativas, isso está inscrito neste documento, está inscrito no bid book, está lá 10 milhões de euros de financiamento do município. E, portanto, nós temos que conseguir cumprir com as expectativas, até porque existe um contrato entre Portugal, entre o Estado português, a Câmara Municipal, com a União Europeia, neste sentido, de cumprir, de facto, este projeto. Portanto, nós temos que conseguir ir o mais longe possível naquilo que é o orçamento municipal e ter a inteligência, a criatividade, o trabalho, a diligência de arranjar financiamento para conseguirmos complementar aquilo que foi o nosso compromisso. Muito obrigado. Flor Bela Fernandes, do Movimento Cuidar de Évora, boa tarde, bem-vinda. Sua opinião? Bem, boa tarde, Sérgio. Primeiro de tudo, agradecer à Rádio DNFM por o convite e por estarmos aqui todos, a Associação, naturalmente. Um cumprimento ao público presente, ao público em casa que nos assiste. Bem, eu vou-me repetir um pouco porque subscrevo aqui algumas das opiniões. De facto, este projeto é uma parceria, resulta de uma parceria que está consolidada e consubstanciada em 8 organizações que representam, no fundo, o município, representam o Estado português e a Europa por via da candidatura. E esse compromisso está vertido neste livro e é um compromisso muito alargado e, do ponto de vista do município, é um compromisso que inclui a parte logística e técnica e a parte financeira. Por isso, da nossa parte, nós vamos manter naturalmente
tudo aquilo que são a disponibilidade dos equipamentos culturais municipais para servir a capital europeia da cultura com prioridade, ou seja, vamos passar a dar prioridade à capital europeia da cultura e à programação da capital europeia da cultura. Neste momento está a ser desenvolvido também a rede de teatros, a candidatura à rede de teatros, e o movimento subscreve porque é mais uma possibilidade de financiamento da capital europeia da cultura, que a capital tenha aqui um papel determinante nesta segunda candidatura do município a esse investimento. E relativamente aos 10 milhões de financiamento, é assim, eu vou ser muito sincera, a Câmara não dispõe dessa verba, 10 milhões para atribuir à associação, mas dispõe de verba que tem, nomeadamente, investido na área da cultura. O que é que nós vamos fazer? Aquilo que já é um investimento que ronda aos 4 milhões, conforme aquilo que está previsto nos documentos oficiais, naturalmente que essa verba terá que ser prioritariamente para a área da capital europeia da cultura, nesta fase e neste mandato, porque é um mandato que cruza com este projeto. Depois, tentaremos também arranjar outras formas de financiamento, a rede de teatro já é outra forma de financiamento também, e tentaremos que a capital seja um sucesso. Muito bem, concluímos esta primeira ronda com o Ruben Miguel, do Partido Chega. Obrigado por ter vindo. Qual é a sua opinião? Obrigado pelo convite da Rádio Diana, obrigado à Associação, cumprimentar os restantes candidatos. Obviamente ser o último, já disseram, os outros candidatos disseram praticamente tudo, e como seria de esperar, pelo nosso partido será, obviamente, fundamental cumprir o que já foi dito dos 10 milhões de financiamento. Obviamente, se dissermos que é uma coisa fácil de fazer, dado o buraco financeiro que tem a Câmara Municipal, não vai ser fácil, mas dado que está prometido, vamos ter que arranjar soluções, e certamente arranjaremos soluções para cumprir o que foi dito, porque obviamente sermos capital da cultura vai ser bastante importante a longo prazo, quer para nível cultural, turismo, desenvolvimento comunitário, mesmo a nossa promoção de identidade local. Portanto, o que garanto é que vai ser disponibilizado esse valor e outros valores que possam ser pedidos também por parte do Governo. Não é? Disponibilizado em dinheiro e não também em espécie, como é a proposta atual. Muito bem. Vamos para a segunda ronda. Agora é o Fábio Cabasso, da Iniciativa Liberal, a começar. Um dos principais projetos que consta no bidbook, mas que, enfim, está no impasse, é eu chamo-lhe multiusos, mas o nome é Centro Cultural de Utilizações Múltiplas de Évora, o Pavilhão Multiusos, que está no impasse. Enfim, já ouvi algumas questões que não há projeto suficientemente desenvolvido, não está identificado o financiamento. E eu perguntava ao Fábio Cabasso, da Iniciativa Liberal, como é que, se for eleito Presidente da Câmara de Évora, como é que desbloqueia esta situação para termos o pavilhão multiusos? Bem, relativamente aqui ao pavilhão multiusos propriamente dito, pelo que já todos sabemos, já não vai avançar pelo menos a tempo de Évora 2027. É com grande tristeza da nossa parte. Deparamos-nos com concelhos vizinhos com sérias dificuldades e com orçamentos muito mais reduzidos que o orçamento de Évora, que fazem um esforço para ter um equipamento que sirva à comunidade, e portanto é com alguma tristeza que vemos o não avanço deste pavilhão. Além desse, temos aqui também já pendente a Escola Nacional de Dança Contemporânea, que também já está aqui numa situação um pouco delicada, que não sabemos se vai ser realmente concluída a tempo ou não. Da nossa parte, o que nós nos propomos relativamente a estas duas estruturas que achamos que fazem todo o sentido que Évora tem, relativamente à escola, daremos todo o apoio para que ela realmente consiga estar operacional para Évora 2027. Relativamente ao chamado pavilhão multiusos, achamos que é uma estrutura que faz falta ao nosso município, e que reuniríamos todos os esforços para tentar encontrar financiamento e construir
esse edifício o mais rapidamente possível, porque acho que Évora, capital distrito, não pode prescindir de um equipamento dessa importância. Muito bem. João Oliveira, da CDU, o que é que pretende fazer em relação ao multiusos? Bem, a Capital Europeia da Cultura não é só cultura, é muito mais do que cultura, é uma transformação urbana, uma transformação económica, social da região, mas sobretudo do Concelho de Évora, e talvez o pavilhão multiusos seja um dos exemplos mais evidentes disso. O projeto do designado pavilhão multiusos não é só a construção de um pavilhão multiusos que vai dotar Évora da capacidade de realizar grandes eventos culturais, mas também eventos desportivos de natureza internacional, provas desportivas internacionais que hoje não conseguimos ter em Évora e que passamos a poder ter com aquele pavilhão que está apontado. Não é só o pavilhão em si, é toda a regeneração urbana na zona norte da cidade, toda a regeneração da zona das Portas da Viz, com a requalificação da zona envolvente ao pavilhão, com a requalificação do estacionamento das Portas da Viz, com a requalificação das estradas, das ligações viárias em toda aquela zona norte, com a valorização do património, nomeadamente do Forte Santo António. Talvez o pavilhão multiuso seja o exemplo mais flagrante de como a Capital Europeia da Cultura é cultura, mas é muito mais do que cultura. E é por isso que nós não podemos desistir desse projeto. O projeto é um projeto que não tem comparação nenhuma com pavilhões multiusos que se fazem por aí noutros concelhos, e portanto esta comparação é uma comparação que não tem sentido. Fábio, estamos a comparar coisas de dimensões completamente diferentes, é uma questão de olhar para aquilo que estamos a discutir a sério e ver o que é que se está a tratar. O projeto está definido. Eu julgo que pô-lo agora em causa seria comprometer a sua execução e, portanto, julgo que aquilo que é preciso fazer é garantir a concretização daquilo que está definido. A Câmara já concluiu o estudo funcional e de pré-qualificação do projeto de arquitetura. Há um compromisso também da altura ainda do Governo do Partido Socialista. Aliás, que não foi um compromisso assumido com a Câmara Municipal de Évora, foi assumido com a Câmara Municipal de Évora e com o CCDR, envolvendo o Ministério da Cultura e o Ministério da Coesão na altura. De financiamento desse projeto, apontou-se para um financiamento de 12 milhões de euros, é preciso ver se é verdadeiramente esse o montante de financiamento, desde que o compromisso financeiro seja cumprido. Há condições para se fazer o pavilhão multiusos, há condições para se fazer toda a regeneração da zona norte da cidade às Portas da Viz e temos condições para ter ali um grande equipamento cultural e também desportivo de que Évora precisa para, digamos assim, dar uma outra capacidade de projeção a toda a dinâmica da vida cultural e desportiva da nossa cidade e do nosso concelho. Carlos do Rim, do PS. Penso ninguém duvida que Évora precisa de um grande pavilhão multiusos cultural, até com mais ambição do que a ambição com que foi agora projetado. Mas a verdade é que o atual executivo camarário desistiu desse projeto. Desistiu desse projeto porque não elaborou em tempo um projeto com maturidade que pudesse agora aproveitar as verbas do PRR. Eu sei que o João vai dizer que o PRR neste momento não tem o ajustamento para receber esse projeto, mas nós vimos e sabemos, até porque a execução global do PRR é uma execução globalmente baixa, que era perfeitamente possível adaptar a chamada, assim houvesse projeto, não tenho dúvidas que em conjunto nós teríamos conseguido o financiamento. Não tendo conseguido o financiamento no PRR, vamos fazê-lo, vamos candidatá-lo, vamos preparar, vamos abrir um concurso para um projeto mais ambicioso, vamos financiá-lo no contexto de um outro quadro de financiamento, vamos procurar que ele já esteja em construção, não em funcionamento, mas em construção durante a Capital Europeia da Cultura. E temos que preparar, naturalmente, todos em conjunto, uma gestão dos espaços que temos, dos muitos espaços que temos do ponto de vista cultural, e temos também que fazer do Rossio aquilo que é possível fazer, dado que não temos o grande multiusos fechado, temos no Rossio um grande espaço multiusos a céu aberto que feche e complemente os outros espaços culturais que temos. Mas a verdade é que é lamentável termos perdido esta oportunidade. E esta oportunidade foi perdida porque houve, de facto, uma desistência. E uma das minhas prioridades, enquanto Presidente da Câmara, é criar um gabinete de projetos, porque nunca mais esta cidade perderá uma oportunidade destas por não ter um projeto. Henrique Sinsim, do PSD, CDS, PP, PPM. Muito obrigado. Antes de responder à pergunta, só responder aqui ao que o Carlos disse, porque a semana passada foi aprovado o estudo prévio apresentado pelo Executivo CDU, no qual, portanto, os vereadores do PS portanto, achavam que estava bem, que a dimensão era boa.
E no que diz respeito à perda de projetos, lembramos-nos todos do Acrópole 21, quando o PS estava na Câmara, que perdeu N dinheiro no que diz respeito aos projetos. Mas pronto, ultrapassando isso, dizer duas coisas. Nós defendemos em 2021 a criação do pavilhão naquela zona. Nós tivemos, em dezembro de 2022, foi aprovado o bid book, e portanto, desde dezembro de 2022, nós sabíamos que íamos fazer, que era preciso o pavilhão, que era preciso fazer o projeto do pavilhão. Ora, o contrato de adjudicação ao arquiteto Aires Mateus foi aprovado em julho de 2024. Enfim, o projeto teve 4 meses para ser executado, e portanto, o que tivemos foi um estudo prévio que não foi possível incluir na reprogramação do PRR. E, portanto, perdemos essa oportunidade de incluir. Agora vai haver outra reprogramação. Eu acho que é necessário, é útil, é urgente conversar com o Governo e tentar voltar a meter este pavilhão. Mas para isso temos de trabalhar, temos de desenvolver aquilo que é um estudo prévio, que eu disse na reunião de Câmara da semana passada que não serve, é curto. O que está previsto ali é curto, são 3.000 lugares de pé e 1.500 sentados. Não tem um espaço para fazermos uma ópera, não tem um espaço para fazermos um grande espetáculo de outra natureza, não seja aqueles espetáculos mais para os jovens. E, portanto, é necessário fazer. Eu acredito que poderemos ainda fazer o pavilhão multiusos, mas temos de trabalhar mais depressa, dialogar com os agentes culturais, perceber se aquilo que lá está serve ou não serve. E do nosso ponto de vista não serve. Já expliquei isso, tive a oportunidade de explicar isso ao Sr. Arquiteto. Mas podemos ir mais longe, podemos ser mais ambiciosos, porque estamos a projetar um pavilhão que vai ficar para os próximos tempos, não vamos ter outra oportunidade. E não custa os 12 milhões de euros, como o João referiu. Aliás, não se sabe quanto é que custa. Quando foi questionado o Sr. Presidente da Câmara sobre o valor, não se sabe, porque não existe projeto, existe um estudo prévio, existe um esquiço. E, portanto, nós temos que saber quanto é que custa para podermos ir negociar com o Governo, para podermos meter na reprogramação do PRR que está a acontecer neste momento. Portanto, nós temos que fazer esse trabalho, mas diligentemente. Não podemos ficar à espera enfim, que alguém venha resolver o problema por nós, temos que ser nós a resolver o problema. Florbela Fernandes, do Movimento Cuidar de Évora. Bem, eu, sobre esta questão do pavilhão multiusos, infelizmente, eu acho que os évorenses já estão habituados a que os grandes projetos e as grandes ideias em Évora levam décadas a serem construídas. Este não é o primeiro caso, já há outro que se perpetua há 20 anos e também é uma prioridade para os governos todos. O multiuso é igual. A questão é que foi feito um bid book onde incluíram um pavilhão multiusos, que foi vencedor, esse projeto, este programa, foi vencedor em 2022. Mas quem assinou este bid book e quem o defendeu foi o Estado português, foi a Câmara Municipal, e defenderam que estava lá um pavilhão multiusos. No valor na altura estava apurado 12 milhões. Relativamente ao que diz o João Oliveira sobre a questão toda da regeneração urbana que se idealiza para aquele espaço, estamos todos no campo das ideias e do idealizar as coisas, porque não há um euro previsto neste bid book para a área toda da regeneração urbana. Não sei se depois, e desconheço que tenha havido negociações com o Governo à data para se apurar e para se aproveitar essa vertente das capitais europeias da cultura. Em Évora isso não consta no bid book e eu não tenho informação que tenha sido negociado qualquer verba com os governos na altura do Partido Socialista e mais tarde do PSD para se fazer regeneração urbana, parques de acolhimento. A questão do acolhimento surgiu recentemente até por preocupação da área do turismo, através do financiamento da área do turismo, aquele plano de acolhimento que foi elaborado. Por isso o pavilhão multiusos nós defendemos naturalmente, achamos que é um projeto, nós não devemos desistir dele, continuar. O PRR não prevê este tipo de financiamentos para este tipo de equipamentos, nem previa. Aquilo que foi acordado, e segundo as características até dos fundos europeus, era para o PT 2030. Agora já se fala em PRR, porque o PRR está quase a acabar, então é só para arranjar-se uma desculpa que não se faz, porque o PRR vai acabar. Agora é assim, que é um projeto estruturante, que é um projeto muito interessante para Évora e para o Alentejo, e que nós devemos continuar a lutar por ele e procurar no financiamento e aproveitar aqui sim a Capital Europeia da Cultura para não perder este projeto e agarrarmos à Capital Europeia para que ele possa efetivamente a partir daqui nascer, mas não vai estar construído no tempo da Capital Europeia da Cultura e provavelmente no tempo do próximo mandato a que todos somos candidatos. Se me pergunta, vou lutar por ele? Vou lutar, mas com realismo e falando verdade às pessoas. Muito bem. Ruben Miguel, do Chega. Acho que não vale a pena a gente estar aqui a filosofar muito, dado que, havendo uma desistência do projeto desta Câmara Municipal, não conseguimos financiamento, não vale a pena aqui agora estarmos a perder tempo numa coisa que não vai ser feita. Eu acho que, se não há financiamento, é muito simples.
Basta, não sei se as pessoas sabem, cerca de 20% das pessoas devem água. Ou seja, nós operamos valores e daí é em torno dos 2 a 3 milhões de dívida que as pessoas têm. Logo aí, 2 a 3 milhões já é um ponto, não é? Quem saiba fazer contas, já tínhamos 2, 3 milhões para aplicar o que é que fosse, no pavilhão, noutra coisa qualquer. Portanto, não vale a pena aqui atirarmos, eu acho que atirarmos culpas uns para os outros, que o ponto é chegar à Câmara e saber o que é que fazemos. E saber o que fazemos com o dinheiro que temos. Não vale a pena andarmos a inventar as coisas. E um ponto é muito simples. Nós temos que chegar à Câmara e ver o que é que está, o que é as receitas da Câmara. Uma delas é a água. E não podemos ter 20%, né, de dívidas na rua, né, não cobrando. É como a taxa turística, queremos todos cobrar a taxa turística, mas se conseguimos cobrar a água, por amor de Deus, não vale a pena. Portanto, obviamente queremos construir o pavilhão, mas eu acho que é chegar ao dia na Câmara, sentar-nos e dizer o que é que temos de receitas na Câmara. E aí sim, pensarmos no pavilhão, não inventarmos, não andarmos aqui a filosofar. Obrigado pelo contributo. Pedro Ferreira, do Bloco de Esquerda, conclui esta ronda. Relativamente ao pavilhão multiusos, tenho a dizer que eu sou do tempo em que falávamos em Évora e quem tem 47 anos como eu, ou talvez um pouco mais ou um pouco menos, lembra-se de uma coisa chamada as docas secas. Um projeto que apareceu em Évora que se queria fazer as docas secas para demonstrar o que são as portas da Viz. As portas da Viz são estruturantes para a nossa cidade. São um cartão de visita, uma porta de entrada na nossa cidade. Daí ser portas da Viz. Concordo em absoluto com o que diz o João Oliveira, ele já deve deixar estranho eu dizer isto a ele, mas concordo em absoluto contigo, é milagre. Em que é óbvio que tem que existir uma regeneração urbana, mas o pavilhão multiusos, nós não estamos a pensar num edifício que lá vai ser colocado e não vai haver uma regeneração urbana. Claro que vai. O valor inicial foram os 12 milhões, e temos projetos no bidbook que tocam na regeneração urbana, chama-se Travão de Emergência, Flor Bela. O que nós temos que fazer é... Casa Branca. Está bem, mas não é para ali, nós podemos espalhá-lo por outro lado para a regeneração urbana. Portanto, podemos agarrar os projetos que existem e regenerar urbanamente o nosso território. Portanto, temos que encontrar formas de financiamento. E se nós queremos ter um pilar fundamental que seja o suporte para o Évora 2027, não podemos desistir do pavilhão multiusos. Não podemos estar a dizer e a medir quem é que deixou passar mais projetos. Foi o PS, foi o PC, foi a Câmara A, foi a Câmara... Não é importante neste momento. Neste momento temos que ter esforços, congregar esforços, ter um projeto que respeite o bidbook, porque o bidbook não é orientador, o bidbook é a linha que temos que percorrer para ter o pavilhão multiusos. Onde é que nós vamos buscar o dinheiro? Quando for presidente do município, terei todo o gosto de me sentar com o governo e ter uma atitude proativa e não reativa para tentar buscar os 12 milhões e todas as verbas que sejam necessárias para a regeneração urbana e fazer das portas da Viz um elemento de entrada na nossa cidade que fique para a história. Próximo tema tem a ver com os equipamentos culturais da Câmara, o Salão Central Eiburense e o Teatro Garcia de Rezende. Gostava de, e começamos pelo João Oliveira da CDU, gostava de saber que planos é que tem, que papel é que estes dois equipamentos podem assumir em 2027, tendo em conta que também têm programação própria, não é? Bem, esse é um ponto de partida que nunca vi ninguém questionar e eu espero que ele não seja questionado. Uma parte do contributo que a Câmara dá para a realização da Capital Europeia da Cultura é precisamente todos os equipamentos coletivos de que dispõe, o espaço público que é da sua competência para que a Capital Europeia da Cultura se faça. Aliás, a reabilitação que foi feita do Salão Central, a reabilitação que está a ser feita neste momento dos celeiros, quer dizer, todos esses investimentos fazem sentido se eles forem preparados, utilizados para a Capital Europeia da Cultura, mas sobretudo se forem recuperados e ficarem ao serviço do Conselho, como equipamentos que permitam a estruturação e a consolidação do tecido artístico e cultural que fica para lá da Capital Europeia da Cultura. A Capital Europeia da Cultura não pode ser só vista com aquilo que está pronto para 2027 e aquilo que é feito em 2027. Tem que ser vista a um plano mais largo e por isso nós propomos a elaboração de um plano de desenvolvimento cultural Évora 2037, para, integrando naturalmente a Capital Europeia da Cultura, para, olhando para os 10 anos a seguir à Capital Europeia da Cultura, nós sabermos aquilo que queremos retirar da Capital Europeia da Cultura como proveito para o desenvolvimento do nosso Conselho. E, naturalmente, o Teatro Garcia de Rezende, o Salão Central, os equipamentos
culturais que são da responsabilidade do município são uma parte do contributo que é dado para garantir que a Capital Europeia da Cultura se faça e, sobretudo, para que fique para lá disso, porque, naturalmente, a obra de betão é importante, mas é absolutamente essencial que haja, para lá da obra de betão, para lá daquilo que é material, haja o imaterial de que se faz a vida artística e cultural de um concelho. É possível conciliar a programação dos espaços com a programação de Évora 27? Isso é um ponto de partida. Isso é um ponto de partida da Capital Europeia da Cultura. Eu espero que ninguém questione isso. Isso foi um ponto de partida. Aliás, a Capital Europeia da Cultura é construída a partir desse contributo que a autarquia, que o município tem que dar, e eu espero que ninguém ponha isso em causa. Deixa-me só, a propósito como ainda tenho tempo, a propósito do pavilhão multiusos, o pavilhão multiusos, a construção do pavilhão multiusos não tem um problema de financiamento. A resposta que foi dada em 2022 foi que isso não podia ser candidatado ao PRR porque a natureza do projeto e os regulamentos do PRR não o permitiam. Tinha que ser encontrado outro financiamento, nomeadamente por via do PT 2030. Foi a resposta do governo da altura. Se o governo de hoje acha que não é ali, é no outro lado que vai buscar o dinheiro, que diga onde é que vai ser. Eu já desafio o Carlos Rourinho até a dizer onde é que dos regulamentos do PRR a gente pode encaixar o pavilhão multiusos, porque se o Carlos Rourinho nos quiser dar essa resposta, ela é aproveitada. Agora, não podemos, acho eu, desistir daquilo que está previsto no bidbook, na candidatura vencedora da Capital Europeia da Cultura. E eu gostava de sair deste debate de hoje com esse compromisso dos outros partidos também. Se ninguém desistir daquilo que está na candidatura vencedora, nós conseguimos ter uma Capital Europeia da Cultura que serve verdadeiramente os objetivos com que ela foi concebida. Carlos Rourinho, do PS. Em primeiro lugar, se me permite também reagir rapidamente, eu parafrasei completamente o Pedro quando disse que a primeira coisa que farei uma vez neste domínio, e quero referir-me a multiusos, neste domínio de multiusos, uma vez eleito Presidente da Câmara, é sentar com o Governo para encontrar uma solução para construirmos o multiusos que Évora merece. Mas para isso precisa ter um projeto. E isso é que o João parece que quer fazer-nos esquecer a todos. Não vou sentar com o Governo com um esquiço do multiusos, sem saber quanto é que custa, como é que vai ser, que valências tem. Precisa de um projeto. Não vou sentar algum dia a seguir, Pedro. Vamos sentar aí 3 meses ou 4 depois, porque vou ter ainda que ter um projeto a sério para poder fazer isso. Évora, Capital Europeia da Cultura, a autarquia tem que ter um papel fundamental e não vai deixar de ter esse papel fundamental. Mas a filosofia da Capital Europeia da Cultura é uma filosofia de rede, é uma filosofia de parceria. É por isso que foi criada esta associação, uma parceria com o Governo e com mais 7 instituições. E, portanto, os equipamentos da Câmara, como outros equipamentos privados, como equipamentos sociais, como as várias associações empreendedoras na área cultural que existem em Évora, a programação tem que ser feita de uma forma integrada, colaborativa, para maximizarmos esses espaços. E é por isso mesmo, porque foi tão difícil criar esta associação, que eu defendo no meu programa, que mesmo quando terminar a vigência da associação, que não é no final de 2027, é no final de 2028, mesmo depois disso, esta Évora 27 permaneça para fazer esta gestão integrada do património, dos espaços, da bilhética, da sinalética, da conservação, porque Évora tenha a capacidade de se afirmar como uma capital europeia ao sul, e para a capital europeia da cultura não termina no dia 31 de dezembro de 2027. No dia 31 de dezembro de 2027 termina o evento Capital Europeia da Cultura, mas Évora tem que continuar e vai continuar a ser uma capital europeia da cultura depois disso. Henrique Cecim, do PSD, CDS, PP e PPM. Muito bem, Sérgio. Eu acho que quer o Carlos, quer o João se esqueceram de uma coisa que é óbvia, que é a Câmara é o líder deste projeto Évora 2027. Obviamente tem uma associação na qual está como Presidente da Assembleia Geral, mas é a cidade, é Évora, que é a líder deste projeto. É a Évora é a Câmara que tem que liderar, é a Câmara que tem que ir à frente, trabalhando lado a lado com a associação, e que tem feito um trabalho extraordinário, e acho que reconheço, mas tem que ser a Évora a liderar. E onde se fala de colocar os equipamentos ao serviço da Évora 27 e contabilizar, eu acho que isso é quase mesquinho. É óbvio que os equipamentos da cidade têm que estar disponíveis para Évora 27, para a Capital Europeia da Cultura, no qual nós nos candidatamos. Somos nós que nos candidatamos. Foi a Câmara de Évora que foi a líder do projeto que se candidatou, juntamente com um conjunto de 8 entidades. E, portanto, nós não podemos agora ir contabilizar tudo, fazemos tipo contas de merceeiro. Olha, já coloquei umas grades aqui. Não, calma. Évora, a Capital Europeia, a cidade tem que liderar. A Câmara de Évora tem que liderar. Depois o Sérgio colocou 2 questões que são importantes, que é os equipamentos, Salão Central e Teatro Garcia da Fazenda.
São equipamentos muito importantes a par de outros e a par de outros que faltam. Continuamos a faltar uma galeria ampla de exposições para a nossa cidade, que não temos, e temos que trabalhar nisso, temos que preparar isso, temos que desenhar projeto, temos que ir buscar financiamento para concretizar. E há um conjunto de equipamentos que estão também na esfera da cidade e das associações da cidade e das instituições da cidade que têm que estar de alguma forma mapeado, trabalhado e colocar à disposição também deste grande evento, que é um evento da cidade de todos e do Alentejo. Mas o Salão Central eu vejo como um espaço mais de experimentação, um espaço que, do meu ponto de vista, deve estar mais ligado às artes emergentes, às artes performativas emergentes, aos nossos músicos, enfim, um espaço mais de experimentação. E o Teatro Garcia do Rezende eu acho que deve ser mais da cidade. Eu acho que está um pouco afastado da cidade e os ebrenses sentem isso. Eu acho que deve ser um espaço da cidade. Obviamente não estamos a pensar tirar de lá ninguém, que isso fique já claro, mas vamos trabalhar com essas pessoas, com quem lá está, com a companhia do CNDF que lá está, e criar de facto uma nova leitura, uma forma de servir a cidade, porque aquele teatro é da cidade. E não faz sentido hoje em dia a Câmara, quando quer ter uma utilização do espaço, ter que perguntar ao CNDF: olha, posso ir fazer qualquer coisa? Não faz sentido. O teatro tem que estar ao serviço da cidade, ao serviço das instituições da cidade, de diferente natureza, de diferente expressão artística, de diferente expressão cultural. E tem que realmente estar ao serviço da cidade, e, portanto, esse é obviamente um compromisso que tomo para mim. Muito bem. Flor Bela Fernandes, do Movimento Cuidar de Évora. Mas depois, Flor Bela, há pouco tocou na questão da candidatura, agora o período de candidaturas para a rede de Sim, eu vou lá. Teatros e cineteatros. Isso é muito importante para a pergunta em concreto do teatro e do Salão Central. Do Salão Central eu também concordo que deve ser mais vocacionado para residências artísticas e para a área da experimentação, até pelas condições e características do espaço. O teatro é a nossa sala de eleição, não é muito grande, mas é uma sala emblemática e que tem que estar naturalmente ao serviço deste projeto cultural que vai atravessar este mandato durante 3 anos, 26, 27 e 28, e que por acaso vai coincidir com uma nova programação cultural para o teatro que resulta da candidatura à rede de teatros e que foi aprovado por nós agora na última reunião de Câmara, e eu também tive a oportunidade de falar com a Associação previamente. Esta candidatura tem necessariamente que sentar as 3 partes à mesa para programar para o teatro durante estes 4 anos. Olha, e só por esta via é mais 1.200.000 de financiamento que a Câmara pode garantir à Capital Europeia da Cultura. E também temos de deixar bem claro ao outro parceiro, que é o CNDF, que desta vez a prioridade para programar para o teatro tem que ser a Capital Europeia da Cultura. Naturalmente que tentaremos acomodar outros projetos do CNDF ou de outra organização, coisa que tem sido muito difícil. E que eu concordo aqui com o Sr. Vereador Sinsim nessa matéria, que quem tem que mandar no teatro tem que ser o município, respeitando naturalmente que temos uma companhia de teatro como o Sendrev e também temos a Bruxa Teatro e temos outro tecido cultural que nós temos que respeitar, e aquela é ainda a nossa única casa com aquelas características. Mas há mais equipamentos. Temos o Palácio Dom Manuel, temos o recente estádio de futebol do Juventude que está previsto no bidbook e que também tem que estar ao serviço da Capital Europeia da Cultura. Por isso nós temos mais equipamentos e todos eles, e temos que trabalhar em rede. Também a questão da galeria. Nós temos aqui, quer a Fundação Eugênio de Almeida, que tem uma boa estrutura para dar resposta nessa matéria, que também tem que ser sentada à mesa, tem que se sentar à mesa connosco para resolver essa situação, mas também a Associação Casa do Cadaval, que também nos brinda muitas vezes com projetos nessa área muito interessantes e que também deve ser envolvida nesta resposta. Por isso é envolver todos. A Câmara de Évora aqui deve ter um papel de não só de motor, mas também de aglutinador destas forças vivas e tentar que a nossa capital seja de facto um bom projeto. Ruben Miguel, do Chega. Obviamente, obviamente a Câmara Municipal vai ter que deixar tudo à disposição da Évora 2027, como foi dito pelos restantes candidatos. Nós temos Salão Central, Celeiros, Teatro Garcia de Rezende. O Teatro Garcia de Rezende, como disse a Flor Bela, tem que ser liderado pela Câmara, porque nós temos, por exemplo, peças de La Féria que querem vir para o Teatro Garcia de Rezende e nunca conseguiram. Um bocado estranho, não é? Temos que ver o porquê, não é? E outro espaço que nos estamos a esquecer, muito importante, é a Praça de Touros. É a Praça de Touros, que leva cerca de 2.400 lugares e tem que ficar também à disposição de Évora 2027. E espero também que esteja a taromaquia
na parte da cultura em 2027, não é? Só isso. Muito bem. Pedro Ferreira, do Bloco de Esquerda. Relativamente ao Salão Central, eu acho que todos os equipamentos que temos devem complementar o Évora 2027 e não podemos assumir que qualquer intervenção ou qualquer espaço seja para colmatar o financiamento que foi dito pelo município ao Évora 2027. Eu acho que isto é óbvio, é claro, nós todos temos de ter aqui uma entrega de alma e coração ao projeto, porque só assim é que isto funciona. Isto é um projeto do Alentejo, do Éborense, do Alentejano, e nós queremos que o Évora 2027 vá para a frente. Mas aqui há uma questão, o Salão Central, que com os outros equipamentos devem também ser geridos pelo município, e aqui falamos claramente também do teatro, mas devem ser postos à disposição aos agentes locais. A Câmara deve trabalhar diretamente com os agentes locais, deve ter contratos de programa com os agentes locais, ajudá-los a produzir cultura, de modo a que eles não sejam esquecidos no Évora 2027. O Évora 2027 não terá sucesso se não tivermos os agentes locais a trabalhar connosco. E além de me sentar com o Governo para ir à procura do financiamento, gostaria muito de me sentar com todos os agentes locais do Conselho, do Distrito, para podermos perceber, em termos de cultura, o conseguimos levar ao Teatro Garcia de Rezende, o conseguimos levar ao Salão, o conseguimos levar ao Palácio, o conseguimos levar ao Estádio, a tudo. E até, inclusivamente, projetos e ideias que possamos um dia levar ao pavilhão multiusos. Porque não pensar no futuro? Nós temos que pensar isto a 20 anos, a 10 anos. Eu sei que a Évora 2027 iniciará e terminará no 20, iniciará em 27, terminará no 28, por aí, terá que ter a sua passagem e a sua mensagem terá que perdurar. Mas isto só perdura com os agentes locais e com a interligação com os equipamentos, e a Câmara de Évora tem que ser o timoneiro desta organização. Não podem ser entidades, grupos, quintas que gerem a produção cultural. A Câmara de Évora deve ser o timoneiro, deve ser orientadora. Não se pode também substituir aos agentes locais, terá que completar a produção cultural. Mas deve ser ela a timoneira, ajudar na organização. É para isso que a Câmara existe, ajudar na organização. E gostaria de dizer, até este momento, foi o único que completou os 2 minutos. Bem, Fábio Cabasso, da Iniciativa Liberal, concluímos o tema consigo. Ok. Relativamente aqui aos equipamentos municipais, acho que tem que ser unânime, tem que estar todos à disposição da Évora 2027, ou sim, ou sim. Portanto, isto é uma candidatura, e já foi aqui dito, do... Isso é que foi. Não, Évora que realmente já foi aqui dito, Évora que se candidatou a esta Évora 2027, portanto, era só ridículo não disponibilizar todos os equipamentos que tem disponíveis para o efeito. Salvaguardar aqui que partilho da mesma opinião. Acho que os equipamentos municipais devem ser geridos pelo município e depois dada a possibilidade a todos os agentes culturais e não apenas a alguns para usufruírem do espaço. E salvaguardar aqui a questão de que nós temos aqui uma oportunidade fantástica para vender a nossa cidade, o nosso município, o nosso concelho, a nossa região lá fora. E temos que agarrar isto com unhas e dentes, como se costuma dizer na gíria popular, porque nós neste momento temos uma pernoite média de 2 noites. E isto, na minha opinião, não nos serve. Nós precisamos de reter mais o turista, conseguir que ele permaneça mais tempo no nosso município, 1 semana, sendo muito otimista, 15 dias, e aqui tem que se criar pontos com os concelhos vizinhos, porque o nosso território é muito rico. Agora, isto só se faz com vontade, e essa vontade tem sido, não tem aparecido, digamos assim. Ouvem-se muitos discursos de promessas, e assim se consegue manter o eleitorado durante muito tempo, com as promessas de sempre, e com alguma falta de respeito de quem está a discursar, e continua-se aqui a conversar. Mas pronto, eu ficaria por aqui. Muito bem. Vamos para outra questão. A reprogramação do PRR deu 25 milhões para a recuperação de património em Évora, para projetos do património cultural, do Instituto Público de Património Cultural, e também da Câmara de Évora. Penso que da Câmara já foi lançado o concurso para os celeiros, para a reabilitação dos celeiros. Eu gostava de saber, Carlos Dourinho do PS, o que é preciso para acelerar mais? Também parece que parece pouco para já
apenas esse concurso, tendo em conta que estamos a 1 ano e alguns meses do início da iniciativa? O que é preciso para acelerar mais é acelerar mais, ou seja, é fazer mais depressa. Neste momento estão mais ou menos identificados projetos, não apenas da Câmara de Évora, também projetos da Associação, projetos do Turismo de Portugal, projetos do Património de Portugal, que podem permitir-nos usar o melhor possível o PRR disponível. Não podemos perder nenhuma oportunidade por não fazermos as candidaturas de forma atempada, não maximizando as candidaturas. E eu aproveito para esclarecer aqui um ponto. Achar que liderança e rede colaborativa são contraditórios, acho que é de quem não percebe os problemas que nós temos em Évora. Verdadeiramente o que Évora precisa em termos de liderança da Câmara Municipal é que a Câmara Municipal consiga potenciar a rede colaborativa. O Vagar foi extraordinário como inspiração para a nossa capital europeia da cultura. O Vagar foi terrível para a concretização da capital europeia da cultura, porque tivemos que criar a base da rede colaborativa e temos que continuar a desenvolver essa rede colaborativa. E estes projetos, por exemplo, os projetos PRR, é a pergunta que me fez, e o tempo não vai permitir dizer muitas coisas, têm que ser pelo menos projetos que agreguem as associações locais, os promotores locais, o desejo das populações, o desejo também da região. 47 presidentes de Câmara apoiaram a nossa candidatura. Têm que ser projetos que reforcem esta nossa rede, para que não aconteça aquilo que eu já disse várias vezes e que é muito importante, para que no dia em que termina a Capital Europeia da Cultura enquanto evento oficial, não se apaguem as luzes. Nós continuamos no mesmo patamar. Liderança é isso. Os projetos neste momento estão genericamente identificados. Agora, não podemos perder um segundo, e eu exorto esta Câmara, que ainda vai estar em funções do Executivo, não sei quando é que é a tomada de posse do novo, mas mais um mês e meio, a que não perca um segundo neste trabalho. Henrique Sim, do PSD, CDS, PP e PPM, como é que se recupera o tempo perdido? É difícil, mas, enfim, no que diz respeito... Mas já quero felicitar novamente a Associação Évora 2027, porque teve a capacidade de ir negociar com o Governo e encontrar os 25 milhões para financiar um conjunto de projetos e trabalhou muito no início do ano para que se pudessem, de facto, apresentar e incluir na reprogramação do PRR este conjunto de projetos. Assim como também os técnicos do município, também não excluo, incluo os técnicos do município que também trabalharam nesse sentido. Mas nós temos que ter os projetos avançados, nós temos que desenhar mais depressa os projetos, se bem posso dizer. Nós temos que trabalhar mais em tudo o que diz respeito à parte técnica, temos que ir mais depressa. Por outro lado, nós temos um problema no nosso país e no nosso território, que é conhecido de todos, que tem a ver com o grande volume de obras que está a acontecer um pouco por todo o país e que, de alguma forma, leva a que os empreiteiros às vezes não se interessem pelos projetos que são apresentados, pelos concursos que são apresentados, e os concursos ficam chamados desertos, não há concorrentes. Mas nós, por um lado, temos o código do CCP que permite fazer ajustes diretos a seguir, mas nós podemos acelerar um bocadinho mais, que é incluir essa própria possibilidade nos cadernos de encargos para rapidamente passarmos à fase seguinte, ou seja, o concurso fica deserto, vamos imediatamente fazer um ajuste direto, obviamente pelo preço, pelo preço que é apresentado na proposta, mas temos que agilizar também no que diz respeito à parte da contratação pública e eventualmente ter que tentar negociar, não sei se isso já foi feito, se não pela Associação Évora 2027, criar algum regime de exceção para o nosso território neste contexto específico para poder acelerar aquilo que é a contratação pública. E noto, por exemplo, aquilo que já foi feito logo no início do ano, de criar a possibilidade da Associação estar como entidade de utilidade pública, que lhe permite também aceder a alguns benefícios fiscais e a algum outro tipo de benefícios. São estes passos que têm que ser dados, mas têm que ser dados rapidamente porque o tempo está-se a esgotar. Professora Bela Fernandes, do Movimento Cuidar de Évora. Vai ser um desafio muito grande e eu acho que teremos que fazer tudo para tentar concretizar e temos que criar uma equipa logo de contratação pública para trabalhar nestes projetos. Temos que falar com as equipas de projeto, nomeadamente as outsourcing que foram contratadas, porque nós vereadores, não conhecemos os conteúdos dos projetos. Eu, por exemplo, os celeiros da EPAC, que são aqueles que me parecem que estão mais avançados, nós não conhecemos os conteúdos. Eu não sei o que vai acontecer nos celeiros da EPAC, nem o que é que acontece. Dizem-me que é uma obra estrutural, mas em termos de conteúdo funcional, ninguém sabe, desconhecemos aquilo que foi transmitido à equipa de projetistas para fazer o projeto
projeto de reabilitação daquele espaço. Então eu não consigo dizer o que é que aquele espaço pode acomodar de futuro. Por isso isto é uma situação muito grave, crítica, que qualquer autarca, qualquer um de nós que chega àquela cadeira de Presidente de Câmara tem que formar uma equipa especialista na área da contratação pública e na área de projetos e juntarmos os que estão contratados fora e aqueles que estão a trabalhar dentro e darmos, como eu costumo dizer, corda aos sapatos. Agora, a questão do financiamento está desbloqueada, mas a contratação pública leva imenso tempo, para quem não sabe. Não é como nós na nossa casa, escolhemos o empreiteiro ou escolhemos o pedreiro e vai fazer a nossa... Tem um conjunto de procedimentos significativo. O PRR temos de ter as obras terminadas em junho de 2026. É muito difícil. Metade destas obras são dentro do centro histórico. Dentro do centro histórico há muitas empresas que não têm interesse em vir intervir no centro histórico. Por isso, dizer que isto é tudo muito fácil e que vamos fazer tudo, não é falar verdade. Vai ser muito difícil. O que nós temos que nos comprometer com a Associação e a Câmara, porque a Câmara é a Associação também. A Câmara faz parte integrante da Associação. Isto não há aqui dois mundos, a Associação e a Câmara. A Câmara está na Associação e está desde o princípio de 2019. Eu já ouvi aqui falar em consolidar o tecido cultural, etc. O tecido cultural de Évora, grande parte está fora do bidbook. E isso é um problema para o próximo autarca, porque eu vou ter que priorizar a programação da Capital Europeia da Cultura, porque é um compromisso de Évora, e depois vou ter mais de 50 agentes que estão de fora do bidbook e que eu também tenho que corresponder às suas expectativas. Esta gestão vai ser uma gestão muito sensível, que vai exigir grandes equilíbrios. Nós, na última reunião, houve uma alteração orçamental em que o Sr. Presidente apresentou aos vereadores 800 mil euros para protocolos só para 12 organizações de Évora. Daquilo que eu consigo apurar, nós temos mais de 60 organizações culturais em Évora. Está a ver, só ali é quase 1 milhão de euros e depois tem que dar 10 milhões à Capital Europeia da Cultura. Por isso, foi tudo mal organizado, na minha modesta opinião, e a partir do momento em que houve a mudança da associação, houve uma resistência da parte da Câmara neste processo e é essa resistência que tem que acabar e temos que remar todos para o mesmo lado. Ruben Miguéis, do Chega. Sérgio, tinha 30 segundos, não sei se posso utilizar ainda esta. Não? E abre-se aqui um precedente que não... Eu a seguir... Ruben Miguéis, do Chega. Obviamente que o que foi dito, e até pela Flor Bela, obviamente vai ser muito difícil, não é? É uma corrida contra o tempo, não é? E nós também estando ligado a obras, percebemos isso. Também percebemos que muitos dos concursos não têm ninguém porque também a Câmara falhou em muitos pagamentos e temos provas disso, não é? Então é normal que uma empresa não queira construir em Évora, dado que vai ficar 1 ano ou 2 à espera do valor, não é? Uma falta de respeito, não é? Medidas para termos isso, não é? Dado que em Portugal não conseguimos, alguém quer assumir a Câmara, provavelmente vai ter que ir à Espanha contratar pessoas ou uma coisa assim, porque não vai ser impossível só com as pessoas que estão aqui a trabalhar resolver isso. Praticamente os construtores locais estão cheios de trabalho, não vai ser difícil. Portanto, grandes empresas estão mais assediadas na zona de Porto e Lisboa, portanto, só nos resta ir para o mercado espanhol, que é o mais perto, e mesmo assim vai ser bastante difícil, ou quase impossível. Temos isso pronto, não é? Pedro Ferreira, do Bloco de Esquerda. Relativamente aos 25 milhões e o que é que fazemos? E nós levámos o vagar à letra, não é? Fomos atrasando. E de facto nós temos que, se calhar, falar com o Governo e criarmos aqui um regime de exceção. É óbvio. A contratação pública, e subscrevo o que a Flor Bela disse, é terrível. Terrível para nós contratarmos, fazemos obra, fazemos um procedimento até de ajuste direto, às vezes. É complicado, não é simples este processo de contratação. E também me espanta aqui esta questão quando dizem que temos vereadores do município sem saber o conteúdo funcional desta questão dos celeiros, porque é um problema de transparência do município. E, portanto, nós temos que ter um município transparente, temos as ferramentas para informar não só os vereadores, mas quem está interessado em participar ativamente na Capital Europeia da Cultura, na obra, nos projetos, no trabalho em rede. E para isso é preciso uma equipa. E essa equipa tem que se criar com o auxílio de todos. Nós volto sempre a tocar na questão do Governo, porque não vamos conseguir dar a corda aos sapatos na questão das obras estruturantes sem o apoio do Governo. E esse apoio do Governo
terá que ser alicerçado também, porque se nós tivermos o compromisso de 47 presidentes de Câmara, eles também terão que dizer que será necessário termos aqui um regime de exceção para conseguirmos executar os 25 milhões. E eu acho que isto é que é ser líder. É pôr todos a trabalhar no mesmo rumo, como estando de um barco e termos o homem do leme que conduz, ou que navega, o homem do leme, que navega, que não conduz. Desculpem lá que eu não tenho carta de marinheiro. Que navega e está ao leme. E é isto que nós precisamos. E se pensarmos que Évora 2027 será um elemento estruturante para o Alentejo, eu só peço o apoio de todos e que todos estejam neste projeto. Fábio Cabasso, da Iniciativa Liberal. Bem, relativamente aqui a este problema dos atrasos, é algo que já estamos habituados aqui em Évora. Portanto, nada que seja de novo. Os concursos muitas vezes ficam desertos e aí tem que entrar aqui em concordância com alguns, porque o município tem muita dificuldade em cumprir com os pagamentos e obviamente as empresas precisam de subsistir e precisam de receber o dinheiro que estão a investir. Relativamente aqui a esta temática também do Évora 2027, relativamente aqui aos celeiros, quer dizer, uma vereadora da Câmara não saber o que é que se está a passar é realmente grave. É realmente grave porque o município não faz transparecer. Portanto, essa é uma das nossas prioridades na Iniciativa Liberal. Tem que ser criado um portal da transparência no município, porque o dinheiro não é do município, é dos municípios, e os municípios têm que perceber exatamente onde é que são gastos todos os euros pelo município. Portanto, a Câmara Municipal não é mais do que um administrador do dinheiro público e isso tem que ser claro como a água. Só que à parte relativamente ao programa do Évora 2027, acho que faz muita falta introduzir as nossas associações e os nossos grupos criativos do distrito neste programa, e pelo que tenho vindo a perceber existe muita falta dessa integração, além do que existe logo de base a falta de questionar realmente aos éborenses qual a atividade cultural que gostavam de ver no Évora 2027. Muitas vezes trabalha-se de porta fechada e essa não é decididamente a minha maneira de trabalhar. Gosto de trabalhar de porta aberta e trabalhar com as pessoas. E acho que as pessoas deviam ter sido consultadas até por uma questão de perceber o conteúdo cultural que gostavam de ver na sua cidade no Évora 2027. João Oliveira, da CDU, para concluir o tema. Olha, para concluir o tema, queria dizer que lamento que a vereadora Filabela Fernandes já sabe boca prova, porque aprovou um projeto de contenção estrutural. É um projeto de contenção estrutural dos celeiros. O conteúdo funcional é aberto à programação dos agentes que lá estão e aberto à programação da Capital Europeia da Cultura. Eu lamento que isto aconteça e lamento que se faça isto. Aliás, eu lamento mais do que isto. Eu lamento que a Évora saia prejudicada com este discurso que acabámos de ouvir dos outros candidatos, de deitar fora o trabalho só porque acham que isso é conveniente do ponto de vista eleitoral. Aquilo que se está a fazer é achar-se que deita-se fora o trabalho que foi feito só porque é conveniente do ponto de vista eleitoral dizer mal da Câmara e fazer tudo. Diz tudo o que se quer, inclusive aquilo que não se sabe aquilo que se acabou de aprovar. Mas adiante. Já falámos do pavilhão multiusos, Fábrica das Sementes, Rocio, Arena de Évora, os celeiros, o arquivo fotográfico, o convento dos remédios, as termas romanas, o aqueduto da Água de Prata. Está tudo a ser trabalhado e tudo a andar. Aliás, eu deixo até aqui um desafio. Façam o contacto com o património cultural e percebam a articulação que tem havido entre o património cultural IP e a Câmara de Évora para perceber como estas coisas estão todas a andar. Inclusivamente em questões como, por exemplo, o do aqueduto das Águas de Prata. Deixa assim, bem, os concursos ficam desertos porque a Câmara de Évora não paga. O património cultural tem 20 milhões de concursos ao PRR desertos. O património cultural não é giro para a Câmara da CDU. Não é giro para a CDU. O PRR a nível nacional tem uma baixíssima taxa de execução. Porquê? Porque uma quantidade enorme de concursos ficam desertos. Isto não é um problema de gestão da CDU, é um problema de falta de capacidade produtiva nacional que acontece em Portugal, como acontece em Espanha, como acontece noutros sítios. É um problema geral,
não se deite, por amor de Deus, não se deite fora o trabalho que tem sido feito, porque isso significa pôr em xeque a capital europeia da cultura. Eu espero que este discurso que nós estamos aqui hoje a ouvir acabe no dia 12 de outubro. No dia 12 de outubro, depois das eleições, eu espero que este discurso que nós ouvimos agora de política de terra queimada e de arrasar tudo o que tem sido feito, eu espero que isso seja ultrapassado, porque nós precisamos é de um compromisso político de toda a gente para garantir que a capital europeia da cultura se faz. E só se faz se o trabalho que tem sido feito puder ser concretizado. Porque tudo isto que acabei de referir está a andar em diferentes pontos, com diferentes estádios. Aliás, na articulação com o património cultural tem-se encontrado soluções para muita coisa que, inclusivamente, não tinha sido considerada e que foi considerada porquê? Precisamente porque há esse trabalho em rede, há esse trabalho de articulação com a Câmara de Évora da gestão CDU e com o património cultural IP, que é da responsabilidade do Governo Central. E, portanto, eu peço-vos a todos que tenham mais o sentido de responsabilidade das coisas, porque nós não podemos deitar a capital europeia da cultura borda fora. E arrasar o trabalho, como aqui foi feito, era deitar a capital europeia da cultura borda fora. Tenham responsabilidade. Vamos para a última ronda sobre temas relacionados com a capital europeia da cultura. Há estimativas que apontam para a duplicação do número de visitantes em 2027. Évora recebe 600 mil visitantes e duplicando passará a 1 milhão, a mais de 1 milhão. Évora está preparada? Se não está, o que é preciso fazer e como é que se lida com a pressão criada por estas pessoas que vão chegar? Henrique Sinsim, do PSD, CDS, PP... Obrigado, Sérgio. Antes, deixe-me só dar 2 ou 3 comentários daquilo que foi dito, que eu acho que foi rápido. Primeiro, a questão... Bem, sobre esta última intervenção do João, eu quero lembrar aos éborenses aquilo que foi feito quando o João estava lá no Parlamento Europeu, que tinha sido eleito há poucos meses, há poucos dias, não sei, de subscrever, foi feita uma carta em dezembro de 2024 por 7 curadores num conjunto de 40 das capitais europeias da cultura, em que colocavam em causa a própria capital europeia da cultura, e o João Oliveira andou também ele próprio a incentivar, a instigar na União Europeia, na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu. Não é falso, há notícias, procure as notícias, João. É falso. E fazer de facto, é preciso esconder, fazer de facto, instigar de facto, e podíamos ter colocado de facto em causa o projeto. E, portanto, da nossa parte, sempre houve uma total responsabilidade. Falámos apenas 2 ou 3 vezes no que diz respeito a este processo. Segundo ponto, a questão da maturidade dos projetos. Nós não podemos avançar mais depressa porque os projetos não têm maturidade, não foram desenvolvidos a tempo e horas. Mas, para esse tal PRR ainda, há a possibilidade de outros projetos, de outros atores poderem ser envolvidos como foram. Aliás, estamos em São Bento de Castris e a questão dos concursos desertos ou não, São Bento de Castris já vai na segunda fase e conseguiu executar, está a conseguir executar. Teve o concurso deserto, conseguiu avançar e está a executar neste momento. A Câmara de Évora não. Tem a ver também com a gestão, certamente, daquilo que são os processos. E o Sérgio perguntou-me o quê? Sobre os visitantes, a duplicação dos visitantes, como é que Évora precisa ser feito? Há um plano de hospitalidade e acolhimento a ser feito pela Entidade Regional do Turismo, que se chegou à frente, pagou e tem um plano feito. E o plano feito tem um conjunto de áreas de intervenção, espaço público, as questões das instalações sanitárias, a questão dos parques de estacionamento, a questão da mobilidade, isso tudo está relativamente parado, porque isso é uma responsabilidade que tem que ser o município a avançar, a encontrar o financiamento e a executar. A sinalética, enfim, um conjunto de áreas óbvias para chegar para os visitantes que vêm à nossa cidade, ao nosso concelho, poderem ser recebidos de maneira digna e podermos dar resposta, até porque há questões de proteção civil, de emergência, que têm que ser preparadas. E, portanto, está muito atrasado. Nós já devíamos estar em 2026 a ter um aumento muito grande de visitantes e, na realidade, não estamos a ter, ou melhor, este ano houve uma diminuição concreta de visitantes, está agora a compensar e o nosso comércio local está a sofrer disso precisamente, até porque não há comunicação. A marca de Évora que nós defendemos desde 2021 que a Câmara deve assumir de facto uma marca de Évora forte, não está a acontecer. Nós na BTL ou na Feira do Turismo de Madrid não vimos lá de forma forte Évora, a nossa cidade, a capital europeia da cultura. E portanto há aqui questões de promoção que não estão a ser desenvolvidas e que nós temos que fazer e temos que preparar de facto o acolhimento, porque é uma responsabilidade muito grande, da Câmara de Évora de receber estes milhões de visitantes e não está preparada. Muito bem, Flor Bela Fernandes, do Movimento Cuidar de Évora. Eu também, antes de responder aqui ao João Oliveira sobre a questão do deitar fora o trabalho, está tudo a andar em 2025. Isto só em 2019, a programação cultural, o Beatbook, que nunca o movimento foi crítico da qualidade e dos conteúdos que estão no Beatbook, mas são ideias. Foi tudo um projeto idealizado por uma equipa técnica de grande qualidade. Eu fui crítica quando essa equipa técnica não ficou ninguém de referência dessa equipa na associação, é verdade, mas atenção, as coisas têm que se operacionalizar. Olha, no Beatbook também está a rodoviária que vem desde o PT 2020.
Está o Salão Nobre, o Salão Central, vem desde o PT 2020. Não é? Também está aqui tudo no bidbook, encaixou-se tudo no bidbook, ninguém se preocupou foi em como é que vamos concretizar o que está no bidbook se ganharmos. Eu até admitia que não pensassem nisso, deveriam ter pensado, porque quem se compromete perante a Europa que vai fazer isto, tem que saber que vai fazer, não é? E não comprometeram, criaram, mas depois não operacionalizaram nada. E mais, outra coisa, porque não fomos nós que estamos a deitar nada fora. Não foi o compromisso de se operacionalizar. E a partir do momento em que saiu a equipa técnica, houve uma divergência completa do município. Por isso o que está a andar é em 2025, a Capital Europeia da Cultura é em 2026, o PR em 2027. O PRR acaba em 2026, como vêem, está-se a deixar uma boa herança para quem vai herdar a Câmara. É tal história, quem vier a seguir fecha a porta. Mas eu não vou fechar essa porta porque eu tenho memória, tenho acompanhado este processo desde sempre e a Câmara e a CDU esteve neste processo desde sempre. Até outubro de 2025 há um compromisso da CDU, como há dos outros todos, naturalmente, neste processo. Sobre os visitantes, naturalmente que vamos ter que... Esta questão do programa de acolhimento é uma grande preocupação. Nem isso foi acautelado. A partir do momento em que nós vencemos a capital, que foi em 2022, tinha que se sentar a Câmara e o Governo como é que vamos operacionalizar isto, porque vamos de facto ter um grande aumento do número de visitantes e os eburenses vão sentir isso na pele, porque já sentimos os problemas de mobilidade, agora imaginem nessa altura. Já sentimos os preços, agora imaginem nessa altura. Irmos a um restaurante, vai tudo aumentar os preços e o eburense, o cidadão que vive cá todos os dias, vai sentir os impactos positivos da Capital Europeia da Cultura, mas também vai sentir os negativos. E a Câmara tem que estar no centro dessa gestão e de equilibrar aquilo que vão ser as coisas positivas e negativas de um grande projeto que é muito bem-vindo, mas que tem esses impactos. Ruben Miguel, do Chega. Évora está preparada para receber 1.200.000 visitantes? Eu vou começar. Em 2020. Hoje Évora não está preparada. Ou seja, desde 2022 tivemos muito tempo para as pessoas estarem focadas em Évora 2027. E eu adoro, não é questão, adoro ouvir falar sobre a importância da capital da cultura, mas acho principalmente piada a que se queira o extraordinário sem ter o básico. E antes de pensarmos Évora para os turistas, temos que pensar Évora para os évorenses. E todos os dias nós ouvimos queixas. E então, nenhuma delas fala de Évora 27, o que é pena. E tivemos tempo desde 2022. Então, as pessoas falam o quê? De Évora 2025, Évora hoje. Évora hoje, uma cidade sem limpeza, sem habitação, que transmite insegurança porque não tem iluminação, não tem nada, trânsito caótico, estradas cheias de buracos e ocupação de casas. Então, eu acho que devemos nos focar Évora 2025, Évora hoje, para assim as pessoas terem tempo de pensar em Évora 2027. Isso sim é importante, é o que os évorenses querem. E tivemos tempo desde 2022 para isso acontecer, porque se tivéssemos isto tudo que eu referi, pronto, certeza que as pessoas estavam mais interessadas em falar sobre Évora 2027. Pedro Ferreira, do Bloco de Esquerda. Novamente, de facto, Évora não está preparada para acolher o tal 1.200.000, não é? Évora já tem a sua dificuldade a acolher os 600.000 atualmente aqui. E todos tememos o impacto negativo de um conjunto vasto de pessoas que vêm para o nosso território e que usufruem dos nossos serviços e bem que vão usufruir deles, passar pela própria experiência da intangibilidade do Évora 2027, o que fará para com o nosso colega évorense que aqui reside. Deixará uma marca positiva, deixará uma marca negativa. Nós temos que acolher aqui o turista e quem vem fazer a experiência do Évora 2027 preocupa-me, porque nós, de facto, o plano de acolhimento não foi executado, apesar de ter sido pensado como outros planos, não está executado. A questão da mobilidade, percebemos que também temos sérias debilidades na mobilidade, mas novamente não é algo que consigamos resolver sozinhos. Nós pensámos, a Câmara pensou, e desculpem se usei aquilo nós, na taxa turística, que vai mitigar o impacto destes visitantes, uma medida extraordinária que vai permitir reforçar os cofres do município. E queria deixar aqui relativamente uma nota ao 1.200.000 visitantes, que é esta. É um bocado lateralizada. Eu tenho ouvido falar na questão da marca de Évora e que essa marca de Évora deve ser levada para o exterior
para atrair visitantes. A questão da marca de Évora já está registada. E está registada pela Fundação Eugénia de Almeida. E está no Instituto de Registro e Notariado e termina no dia 31 de dezembro de 2026. E eu gostaria daqui ter o compromisso, não sei se o Sr. Henrique Sinsim pode se comprometer em dizer isto, se for vencedor da Câmara, se entregará a marca de Évora que tem registada pela Fundação Eugénia de Almeida ao município de Évora. Terminei os 0 segundos. Fábio Cabasso, da Iniciativa Liberal. Bem, relativamente aqui a Évora está preparada, na minha opinião, não está preparada, tem que estar preparada, temos que fazer aqui um esforço para que esteja preparada, e isto vai um pouco de contra aquilo que eu acabei de dizer há pouco. Nós temos que olhar para esta oportunidade como uma oportunidade única de reter mais o turismo. Nós vamos ter aqui um postal, só que Évora não fica bem só num postal. Nós temos que dar mais vida a Évora, trazer mais, captar mais turismo, mais investimento, para que o turista que vem ver Évora 2027, se ficar desiludido, não vai regressar. E nós precisamos de criar condições para que esse turista regresse, e isto vai ter um impacto económico muito relevante, até no que diz respeito aos nossos pequenos, ao nosso comércio, ao nosso tecido empresarial ligado à área do turismo. Vai ter um impacto significativo. Vamos precisar de mais pessoas a trabalhar em Évora. Claro que depois temos que resolver outras situações, como a situação da habitação. Precisamos de mais habitação se tivermos mais pessoas, e tendo mais pessoas a trabalhar na nossa cidade para receber os nossos turistas, o município vai automaticamente receber mais receita. Mais receita será um município mais saudável, um município que vai conseguir fazer face às suas responsabilidades financeiras com uma vontade diferente, porque o município tem sido gerido, na nossa opinião, um pouco sem rei nem roque. Porque o município não é mais nem menos do que o nosso agregado familiar, e portanto, se nós no nosso agregado familiar tivermos um orçamento familiar que a base são os créditos à banca, certamente não é um orçamento familiar saudável. E temos que olhar com essa visão para dentro do município. Temos que olhar com a visão de onde é que vamos buscar receita, vamos equilibrar as contas, vamos trabalhar com o nosso dinheiro. Claro que não vamos deixar de concorrer a fundos, ao PRR e etc. Mas temos que colocar a Câmara num patamar mais confortável a nível financeiro. Isto vai nos dar depois muito mais abertura para fazer inúmeras coisas na nossa cidade em prol dos eburenses e de quem nos visita. João Oliveira, da CDU. Bem, as condições de acolhimento e hospitalidade de quem nos vai visitar no âmbito da Capital Europeia da Cultura têm, em algumas circunstâncias, um caráter excepcional, mas há outras em que não têm um caráter excepcional, ou melhor, em que nós não lhe devemos dar um caráter excepcional. Há impactos na hotelaria, na restauração, num conjunto de atividades que naturalmente têm uma configuração excepcional durante o ano 2027, mas há um conjunto de aspectos que nós queremos que sejam preparados a pretexto da Capital Europeia da Cultura para ficarem depois. As questões da mobilidade, do estacionamento, da circulação rodoviária, um conjunto de infraestruturas e equipamentos coletivos, de espaço público que nós queremos que, sendo preparado para a Capital Europeia da Cultura, sirva para lá depois da Capital Europeia da Cultura. Em muitos destes aspectos há articulações com entidades com outras competências. A Entidade Regional de Turismo, por exemplo, tem uma componente de intervenção importantíssima nestas questões. Há outras em que há trabalho feito. Mais uma vez eu queria insistir, não se deite pela borda fora, o trabalho está feito. Está aprovado um plano de mobilidade urbana e sustentável que tem um conjunto de elementos estruturantes da resposta a estas questões. Aliás, aprovado neste Executivo, neste mandato. E, portanto, era útil que essa discussão que foi feita, que permitiu a aprovação de planos que apontam o caminho que é preciso fazer, era útil que isso não fosse deitado de borda fora. É na concretização daquele plano que nós encontramos muitas das respostas das questões da mobilidade, do estacionamento, da utilização do transporte público, da deslocação a pé ou de bicicleta, da transformação da rede viária, das ligações pedonais e cicláveis entre os bairros das zonas periféricas da cidade, a requalificação do espaço público, particularmente dentro do centro histórico, para garantir mobilidade universal. Há um conjunto de aspectos enormíssimos no plano de mobilidade urbana e sustentável que apontam muitas destas questões que estamos aqui a discutir, e eu acho que era importante que isso não fosse perdido de vista. Queria utilizar o resto do tempo que me falta para dar resposta às afirmações do Henrique Sinsim, que eu acho que são desonestas. E como são desonestas já podem passar. Já está. A candidatura pela CDU venceu em dezembro de 2022. Conjunto de 9 entidades. A candidatura vencedora preparada pela CDU, pelo Executivo da CDU, ganhou em dezembro de 2022.
Tivemos um ano à espera do decreto de criação da associação. Tivemos mais um ano à espera da nomeação dos órgãos. E depois disso acrescentou-se a substituição da equipa de missão. Houve um conjunto de diretores artísticos de outras capitais europeias da cultura que expressaram a sua preocupação com isso, com o que isso podia significar de atrasos, de dificuldades na concretização da capital europeia da cultura. E eu quis ouvi-los. É um facto. Eu quis ouvi-los. Se calhar, se fosse o Henrique Sissim, queria tapar-lhes a boca. Eu quis ouvi-los e quis ouvir o que eles tinham a dizer. E quis ouvir as preocupações, porque são pessoas com experiência. Em alguns casos, nós estamos a falar de pessoas que tiveram responsabilidade de direção artística de mais do que uma capital europeia da cultura. E eu quis ouvir essas pessoas e retirei contributos muito importantes para o trabalho que é preciso fazer. Os atrasos todos que nós já levamos para trás em função destas decisões, nós já não os conseguimos recuperar. Mas era importante que a gente agora se concentrasse em concretizar aquilo que garantiu a vitória da candidatura de Évora, porque é aí que nós encontramos a resposta para muitos dos problemas que temos para garantir o desenvolvimento do nosso concelho. Carlos Zorrinho, do PS, que preocupações tem em relação à abstenção? Em primeiro lugar, é muito importante termos a noção de que a Capital Europeia da Cultura 2027 tem que beneficiar todos os évorenses logo. E é uma aliada e não uma adversária da solução dos problemas que as pessoas sentem no final de 2025. Não podemos chegar à capital da cultura com os níveis de sujidade urbana que temos e na limpeza e desorganização na limpeza. Não podemos chegar à capital da cultura com os parques de estacionamento no estado em questão, com o mobiliário urbano como está, com a sinalética que temos e, portanto, a Câmara, o Governo, a Associação, os patrocinadores, os empreendedores privados, todos vão ser chamados a resolver problemas, soluções que vão beneficiar cada um dos évorenses. Os que apreciam mais cultura e menos cultura, porque todos apreciam cultura e a cultura também é diversa e múltipla. E a nossa preparação é a preparação de toda a cidade, de todo o concelho, para acolher a Capital Europeia da Cultura. Eu queria deixar aqui uma nota sobre cultura e imaginação. Ainda tenho tempo. A imaginação é fundamental na cultura. Mas a imaginação com que o João Oliveira nos brinda é verdadeiramente... Afinal era uma rábula. É verdadeiramente um delírio. É verdadeiramente um delírio. Porque ele conta aqui uma história, conta de uma narrativa. As pessoas que nos estão a ouvir sabem que essa narrativa não adere à realidade. O projeto de mobilidade é um papel numa gaveta. A ideia do conjunto de coisas que falou são papéis numa gaveta. Não aderem à realidade. Isso não reforça a confiança. Portanto, o João está com medo que nós atiremos o bebê com a água do banho. Não, atirar o bebê com a água do banho é estarmos a proclamar coisas que não existem. Eu tenho muita confiança nos trabalhadores da Câmara. Eu tenho muita confiança nos évorenses. Eu tenho muita confiança nos empreendedores. Falo de verdade. Falo de verdade porque tenho confiança neles. Não invento. Não vou dizer que está feito aquilo que não está, que está preparados os projetos que não estão, não tenho propostas, que estão feitas, não tenho propostas. Olha, eu ofereço-te o meu programa, deve ter chegado à sua casa com certeza. Aliás, acho que é o único programa que neste momento está na casa de todos os évorenses, está disponível na internet e que está apresentado, consolidado, discutido. Eu nunca utilizei o minuto que muitas vezes outros utilizaram, que foi discutido numa convenção com muita participação. Enchemos o Garcia de Rezende para discutir o programa, enchemos o Salão Central Évorense para apresentar o programa, sempre apresentou a toda a população de Évora e, portanto, se alguém tem programa, somos nós. Mas é um programa para concretizar, não é um programa para daqui a 4 anos dizer nós temos aqui uma narrativa magnífica. Isso não chega. Vamos fazer uma última ronda. Eu deixava ao vosso critério, se quiserem ainda dar resposta a questões que ficaram ainda no ar, mas eu gostava de vos ouvir uma mensagem final, porque é que os évorenses devem votar na vossa candidatura, e começávamos pela Flor Bela Fernandes, do Movimento Cuidar de Évora. Bem, eu ia responder, mas vou-me antes concentrar em falar para os évorenses. Porquê é que os évorenses devem votar no nosso movimento? Porque o Movimento Cuidar de Évora é de facto aquela que é a alternativa àquilo que se tem passado em 50 anos, e nós entendemos que estas eleições são umas eleições muito importantes desde o 25 de Abril.
Évora há 50 anos que se queixa de atrasos, que se queixa de abandono esses problemas têm-se vindo a intensificar. A Câmara de Évora está falida tecnicamente e financeiramente. Uma Câmara falida não promove o desenvolvimento de nenhum território e isso tem que mudar, e o facto é que nós temos experiência. Houve já 2 forças políticas que governaram a nossa Câmara desde a democracia e nada mudou, antes pelo contrário tem vindo a agravar-se e a piorar. O Movimento Cuidar de Évora entendeu que estava na hora dos cidadãos, dos évorenses independentes, livres de amarras partidárias, se unirem com as suas competências, darem a resposta que os évorenses que eles próprios precisam à terra em que estão a viver e para terem a qualidade de vida que ambicionam, e que efetivamente em 50 anos de democracia, em vez de termos melhorado, temos vindo a regredir em muitas áreas que são quase inadmissíveis em pleno século XXI. E muito do que se tem passado durante estes 5 anos é o reflexo do que se passa neste projeto da Capital Europeia da Cultura. Muita promessa, muita ideologia, é tudo prioritário e nada acontece na vida das pessoas, e o que as pessoas precisam é que a sua rua tenha condições para elas, mais que não seja percorrerem a rua sem caírem, sem torcerem um pé, terem o seu bairro limpo e cuidado, terem qualidade de vida, terem transportes públicos que sejam eficientes e eficazes, e tudo isso não acontece em Évora. Estamos em pleno século XXI e o facto é que 50 anos depois está na hora de fazermos a mudança. Ruben Miguel, do Chega. Eu só quero fazer aqui uma pequena parte acerca da marca Évora, que pertence à Fundação Eugênio de Almeida, e bem, para mim continua, que é uma fundação exemplar na cidade e importante. Portanto, para mim, daí temos de tirar o Geraldo sempre avô de Valverde e trazê-lo para Évora. Não. Portanto, é uma pequena parte só. Portanto, em relação da mensagem aos eleitores, é muito simples. Nós temos que votar e lembrar-nos em quem é que esteve no governo nestes últimos anos, em pensarmos se queremos uma mudança ou não, porque mais do mesmo não vale a pena. E para terminar, deixo só com a minha frase, que é por Évora e pelo nosso Alentejo, que é por isso que estamos aqui. Obrigado. Pedro Ferreira, do Bloco de Esquerda. Ferreira. Nós temos um conjunto de pilares estratégicos, mas relativamente à marca Évora, a marca Évora faz tanto sentido estar na Fundação Eugênio de Almeida como dizer secator à cultura. 0. Isto não. Atenção, nós temos aqui o nosso pilar estratégico, nós temos a habitação, temos o ambiente, temos a transparência, e eu, ao falar para os évorenses, o que posso prometer é uma candidatura de esquerda e com coragem, uma candidatura diferenciadora e fraturante com o que tem vindo sendo até agora nestes 12 anos e nestes mandatos da CDU. Nós queremos pautar pela diferença e fazer diferente, fazer melhor e estarmos de portas abertas para trabalhar com todos. E como já o disse anteriormente, a minha primeira ação, caso fosse eleito, era falar munícipes, não me esconder atrás de um gabinete, ter as portas abertas, ter um mecanismo de comunicação mais direto com o município, darmos um pontapé nas tecnologias para ela alavancar a ação do município. As tecnologias são extremamente importantes para a comunicação com o cidadão e estão cada vez mais a serem utilizadas para dificultar essa comunicação. Eu quero que o município sinta que o município de Évora, não está de costas voltadas para ele nem para as entidades que operam, mas que está de braços abertos para acolher. Temos aqui um exemplo muito grande com quem queremos trabalhar sempre, obviamente com a associação, e por isso estamos aqui, mas também com a Universidade de Évora. A Universidade de Évora recebe 2.000 alunos por ano, eu quero que esses alunos, uma grande porcentagem deles, fixe no nosso território. E Évora, para crescer, tem que crescer com gente. E podemos ter boas ideias, mas não fixarmos gente, não criarmos raízes, Évora não cresce. E eu quero que os évorenses percebam que o caminho do Bloco de Esquerda é ajudar Évora a crescer pela esquerda. Fábio Cabasso, da Iniciativa Liberal. Vou tentar cumprir a dos 2 minutos. Bem, antes de mais, relativamente aqui à Iniciativa Liberal, vou fazer aqui tentar fazer aqui um resumo muito rápido. O nosso programa eleitoral, aproveitando aqui o Carlos tinha dito, o nosso programa eleitoral, pelo que sei, foi o primeiro a sair, está disponível nas nossas redes sociais, portanto os évorenses sintam-se à vontade para verem o nosso programa eleitoral. O nosso programa eleitoral tem 3 pilares que achamos que são fundamentais e que são pilares que
que temos mesmo que intervir porque são necessidades urgentes da nossa cidade. Estou a falar da mobilidade, já falei disto em alguns debates. Nós temos autocarros elétricos, temos preços acessíveis, mas temos rotas que não correspondem às necessidades dos aburetes. Portanto, precisamos realmente reestruturar aqui as rotas para que o autocarro seja realmente útil para quem o quiser utilizar. Temos aqui o pilar da habitação, que todos sabemos o problema da habitação que vivemos em Évora. Temos pessoas a arrendar e a comprar casa fora do nosso concelho porque não conseguem fazer face aos preços que estão a ser praticados aqui no nosso município, e aqui temos uma medida muito clara que eu gostava de voltar a referir, que trata-se dos loteamentos municipais, em que a Câmara, nos terrenos que tem disponíveis ou que venha a adquirir, construa terrenos municipais que podem ser adquiridos tanto por pessoas que trabalham como residem em Évora que não tenham primeira habitação, e o município terá sempre uma opção de compra durante os 5, 10 primeiros anos para que não haja aqui especulação imobiliária e salvaguardando isso. Isso vai ter um impacto automaticamente no mercado e vamos ver os preços a baixar significativamente. Por fim, salvaguardar aqui a atração de investimento. Um município que sem receita não é um município saudável, e um funcionário sem emprego também não é uma pessoa saudável financeiramente. Portanto, precisamos de atrair mais investimento para a nossa cidade. Temos uma localização extraordinária a 1 hora de Lisboa, 1 hora de Sines, pouco mais, 1 hora de Espanha. Portanto, temos que aproveitar a nossa localização. Por fim, deixar aqui só um recado aos éborenses. Portanto, penso que os éborenses têm aqui uma decisão que não é todo muito difícil, basta seguir este raciocínio, é não votar igual à espera de resultados diferentes. E exemplo flagrante disto que estou a dizer é que no dia das eleições não vamos ganhar todos, há só um que vai ganhar. E vamos ver alguns que não estão cá pela causa, vão meter a mochila às costas e vão-se embora. João Oliveira, da CDU. Bem, as razões para o voto da CDU são várias. A primeira é que há problemas para resolver e a CDU tem soluções para resolver. Há problemas para resolver na higiene e limpeza urbana, no lixo, nas questões relacionadas com a resposta aos licenciamentos, com um conjunto de aspectos que se resolvem com o reforço dos serviços municipais, com serviços reorganizados, com mais máquinas e equipamentos, com mais trabalhadores e com instalações melhores, quer para trabalhar, quer para atender o público. E nós temos soluções para dar resposta a esses problemas. Temos soluções na habitação, muitas delas já estão em curso, 67 milhões de euros de candidaturas ao PRR para resolver no imediato o problema de habitação a 500 famílias, uma revisão do PDM que permite, uma alteração ao PDM que permite a construção de 7 mil novos fogos, 5 mil na zona urbana, 2 mil nas freguesias rurais. Temos medidas relativamente à mobilidade e aos transportes que permitem a melhor qualidade de vida, o investimento, por exemplo, numa infraestrutura absolutamente estruturante para o desenvolvimento da cidade, que é a construção do ramo nascente da variante Évora, que liga o bairro São José da Ponte ao Frei Aleixo, concluindo ali a ligação que vem da rotunda do seminário, absolutamente essencial para desconstruir um trânsito e para infraestruturar terrenos e para garantir desenvolvimento económico e capacidade de resposta também noutras áreas. A CDU tem soluções para os problemas, mas também tem soluções para o desenvolvimento do concelho de forma estruturante. Nós temos um plano estratégico para aproveitar investimentos que estão a ser feitos no nosso concelho, que se não tiver uma gestão autárquica competente a acompanhá-los, não serão devidamente aproveitados. A construção do novo hospital, a Capital Europeia da Cultura, a ligação ferroviária Sines-Caia, que liga o Porto de Sines ao resto da Europa, que pode ter em Évora um primeiro polo de desenvolvimento económico do ponto de vista industrial e de outras atividades económicas. A conclusão do IP2 são investimentos estruturantes que podem dar ao nosso concelho uma perspectiva do novo ciclo de desenvolvimento. É preciso termos uma gestão autárquica competente e a CDU tem soluções para esse desenvolvimento. Há trabalho feito e há um caminho de desenvolvimento que não pode ser interrompido. E o exemplo que nós tivemos nos últimos 4 anos é evidente. Com 2 vereadores da CDU e 5 vereadores da oposição a fazerem boicote, foi a Évora que ficou prejudicada. E por isso é preciso uma maioria reforçada da CDU, com capacidade de trabalho, com condições de trabalho, para concretizar todas essas soluções que são necessárias e nós cá estaremos para garantir o novo ciclo de desenvolvimento que a Évora efetivamente merece. Carlos Zorrinho, do PS. Por muito que aqui foi dito, eu não vou repetir, a Évora tem um potencial enorme que está desaproveitado. Vai ser a capital europeia da cultura, foi uma segunda capital do reino
com uma identidade fortíssima do ponto de vista histórico, vai ter um novo Hospital Central, tem uma universidade que é a segunda mais antiga do país, vai estar de facto num nó ferroviário e num nó rodoviário que temos que aproveitar para sermos uma fortíssima centralidade, somos património da humanidade, mas esse diagnóstico está feito e está escrito, é preciso alguém que concretize. Votar no Partido Socialista, votar em mim, na minha equipa, é votar em alguém que tem ferramentas, competências e propostas concretas para concretizar. A criação de um gabinete de projetos para analisar os projetos que estão na Câmara, responder rapidamente aos que entram na Câmara, criar os projetos para o futuro, desde já. A instalação de um sistema de informação que permita otimizar os procedimentos e ligar os serviços da Câmara, que eu visitei, e há muito esforço, e há muito trabalho, mas estão completamente desorganizados. A descentralização para as freguesias, porque as políticas de proximidade não podem ser um chavão, tem que ser uma coisa prática. A dinamização das redes de resposta. Essas são soluções concretas para que o discurso, que acho que todos nós estamos de acordo, se transforme em realidade. Mas para que isso aconteça também, estamos em democracia, é preciso que quem pretende concretizar tenha voz. Eu vou ter que negociar muito com muitas entidades, infraestruturas de Portugal, com as várias entidades que têm projetos pendentes com a Évora, com os vários departamentos do Governo, com os vários departamentos europeus. Para ter essa capacidade e essa voz, é preciso ter poder e força para governar. E por isso eu tenho dito e volto a dizer, é muito importante que o próximo Presidente da Câmara de Évora tenha uma maioria estável. Escolham quem entenderem. Eu preparei uma equipa de governo para ter uma política estável. Quero, obviamente, desejo ser eu a liderar essa equipa. Mas, se entendem que deve ser outra pessoa, não fragmentem o município, porque a fragmentação já mostrou os resultados neste último mandato, nestes últimos 12 anos. Henrique Sissim, do PSD, CDS-PP, PP. Muito obrigado, Sérgio. Eu começo por agradecer o convite novamente e cumprimentar todos e cumprimentar sobretudo aqueles que me estão a ver lá em casa também e dizer que, enfim, nós tivemos nos últimos anos provas dadas de que a CDU não leva a lado nenhum. O estado em que se encontra hoje a cidade é subejamente conhecido dos éborenses, portanto é um projeto que está esgotado, acabado e que defraudou muitos éborenses e eu convido esses éborenses a confiarem em mim, confiarem nas pessoas com quem venho trabalhando ao longo destes últimos 4 anos de forma dedicada, comprometida, diária, esforçada, com ambição, com visão e de facto a mudarmos a página desta história, da história da cidade. Por outro lado, temos outro projeto, que é um projeto que replica aquilo que nos levou a um endividamento excessivo e a um esforço muito grande sobre as famílias dos éborenses. Eu recordo que nós tivemos as taxas elevadíssimas durante um conjunto muito vasto de anos e, portanto, aquilo que se oferece é mais do mesmo. Portanto, eu peço aos éborenses que confiem numa equipa que fui construindo ao longo destes anos, não só na Câmara Municipal, mas também no outro conjunto de órgãos autárquicos, que trabalhamos em rede, trabalhamos de forma motivada, ambiciosa, alegre, comprometida com o nosso território, ouvimos as pessoas, estamos todos os dias com as pessoas. Portanto, nós conhecemos muito bem a cidade, conhecemos muito bem as instituições, conhecemos muito bem os instrumentos também de financiamento para poder alavancar o conjunto de projetos que temos no nosso território para saber executar. Portanto, que confiem nesta nova forma de trabalhar, nesta forma comprometida, empenhada e que confiem e que dia 12 de outubro de facto nos deem a vitória para que possamos libertar a cidade de um conjunto de vícios que estão estabelecidos e que nos permita de facto arejar a cidade, libertar a cidade, viver de uma forma mais democrática, mais ambiciosa, concretizar um conjunto de projetos que sabemos que é possível fazer e sabemos que é possível fazer porque estudamos os assuntos e trabalhamos e estamos cá. Estamos mesmo a terminar, eu tenho só um último desafio, tenho vou colocar 4 questões e o desafio é que só tenho que responder sim ou não. E pedia mesmo que dessem essa resposta, porque senão era pelo menos mais 1 hora de debate. Dúvida que a gente consegue responder sim ou não, já marca um sentido. Começo pelo Ruben Miguel do Chega, regionalização, sim ou não? Sim. Pedro Ferreira do Bloco de Esquerda? Sim. Fábio Cabasso da Iniciativa Liberal? João Oliveira da CDU, Carlos Zorinho do PS, Henrique Sissim do PSD, CDS, PP, PPM. Sim, também. E Florbela Fernandes Sim. do Movimento Cuidar de Évora. Segunda, videovigilância. Começo novamente pelo Sim. Ruben Miguel do Chega.
Pedro Não. Ferreira? Fábio Cabasso? Sim. João Oliveira? Não. Carlos Lourinho? Henrique Sim? Claro. Florabella Fernandes? Sim, com financiamento do MEI. A outra questão é megas centrais solares fotovoltaicas em Évora, sim ou não? Ruben? Em terrenos que não são produtivos. Sim ou não? Sim. Pedro, como está formulada, não consigo responder. Fábio, é igual. Não. Sim, com condições. Henrique? Tem que ser contra outras soluções. Florabella? Sim, com condições. E a última é, fala-se tanto da indústria de defesa, seria bem-vinda em Évora, a indústria da defesa. Ruben, Miguel, Pedro Ferreira, Como está formulada, não responde. Fábio Cabasso, Sim. João Oliveira, A indústria que precisamos não é essa. Carlos Lourinho, Henrique Sim Já cá temos e sim. e Florabella Fernandes. Sim. E foi o debate, espero que possa ajudar os eleitores a escolher o próximo Presidente da Câmara. Boa tarde.